Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20. A Live D20 é onde aos domingos a gente conversa sobre exercícios, alimentação saudável e o tratamento medicamentoso, sejam os antidiabéticos orais ou as insulinas, no tratamento de quem tem diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você que tem diabetes a conviver, mais feliz com essa situação. E eu acredito muito que o conhecimento ele salva. E eu sei bem quais são os seus desafios, já que eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, na live de 20 de hoje, eu resolvi abordar um assunto que eu acho que ele é fundamental. E, infelizmente, boa parte das pessoas com diabetes acabam muitas vezes não valorizando essa informação. Que é a informação exatamente relacionada ao medicamento. Que tipo de medicamento você faz para o tratamento do seu diabetes? Normalmente é comum, quem tem aí diabetes mellitus tipo 2, usa às vezes um ou mais antidiabéticos orais, ou mesmo quem tem diabetes mellitus tipo 1, sem dúvida alguma, precisa usar insulina, a insulinoterapia como parte do tratamento. Essa insulinoterapia, ela está muitas vezes relacionada, se a pessoa fizer múltiplas doses, em uma insulina de ação intermediária, longa duração ou muito longa duração, que é para simular a insulina basal, e utiliza aí uma insulina de ação regular ou então rápida para fazer as correções de hiperglicemia e também compensar aí o aumento na glicemia que vai acontecer, corrigir na verdade, o aumento na glicemia que vai acontecer aí depois que a gente se alimenta, que é chamado aí no pós-prandial. E com relação ao diabetes, por exemplo, tipo LADA, é muito comum às vezes a pessoa utilizar no início do tratamento, acabar utilizando aí somente a insulina de intermediária, de longa ou muito longa duração. Então, dentro do tratamento medicamentoso, a gente sabe que não existe milagre no tratamento do diabetes, não existe nada que vá mudar essa condição. Então, assim, se você, faz um tipo de dieta especial ali, vai reverter o seu diabetes. Ou se você só fizer exercício, ou se só tomar determinado medicamento, isso a gente sabe que não acontece. Então, o que vai realmente trazer uma condição de vida muito boa para nós que temos diabetes é o conhecimento, e com esse conhecimento a gente associar, nós nos apoiarmos nos 3 pilares no tratamento do diabetes. E esses 3 pilares eles estão relacionados a uma alimentação saudável. Alimentação saudável não quer dizer não comer nada, fazer longos períodos de jejum. Não é nada disso. A alimentação saudável é você consumir o que o seu corpo precisa para te manter saudável, te manter com saúde. E em diferentes faixas etárias na nossa vida, nós precisamos muitas vezes de mais ou de menos ingesta calórica. Isso é muito claro quando a gente é criança. A criança vive tendo fome. Claro, o metabolismo é totalmente diferente do indivíduo adulto, que é totalmente diferente de um indivíduo já mais idoso. Então, dentro de cada faixa etária existe aí uma situação que deve ser respeitada, mas a gente tem que lembrar que a alimentação saudável é você consumir os nutrientes que são necessários para você ter aí um equilíbrio na sua saúde. Com relação a exercício físico a gente sabe que ele é hipoglicemiante, quer dizer, usou lá os músculos se movimentando, a musculatura esquelética, vai remover a glicose do sangue sem precisar da ativação aí, da sinalização através da insulina. Então tem insulina ou não tem insulina, vai remover. O que muitas vezes as pessoas questionam, que eu falo que o conhecimento ajuda a gente, é que muitas vezes assim, eu fiz exercício, mas de repente minha glicemia, em vez de baixar, aumentou, o exercício é ruim. Não é o exercício que é ruim, é que naquele momento que você foi fazer o exercício, você não tinha medicamento suficiente ali para manter o controle do diabetes, e o quanto o exercício conseguiu remover de glicose do sangue foi inferior ao que chegou, por exemplo, vindo da alimentação que você fez antes de iniciar o exercício físico ou a atividade física. Então, nessa situação, a gente tem um efeito aí que normalmente é contrário do que a gente
tá esperando ali, né, como o diabético que está lá fazendo exercício para tentar diminuir a glicemia. Só que a gente tem que entender o porquê que isso acontece, né? E a mesma situação com relação aos medicamentos. Medicamento, a gente tem o hábito, né, ou pelo menos a maior parte das pessoas tem, de ir ao médico e falar, olha, você agora está com diabetes, então você vai tomar esse medicamento, sei lá, 1, 2, 3 vezes por dia e vai tocar a vida assim. Uma coisa que a gente precisa entender é que essa é só a primeira parte do tratamento medicamentoso, porque é uma parte que é fundamental, por isso eu resolvi abordar esse assunto nessa live, na live de hoje, é que a gente precisa entender que tipo de medicamento que a gente está utilizando para tratar o nosso diabetes. Isso é extremamente importante você entender. Porque, por um exemplo, entendendo o medicamento que você usa, vai evitar que aconteça algo como eu mencionei há pouco. Eu fui fazer exercício, medi minha glicemia, fiz lá o exercício e em vez de diminuir minha glicemia aumentou demais. E eu fiz o exercício do jeito que eu geralmente faço. Eu não mudei volume, não mudei intensidade, não fiz nada de diferente. Fiz o que eu faço sempre. Por que acontece? Muitas vezes por conta do tempo de ação do medicamento. Então, isso é algo que a gente precisa entender, mesmo em relação às insulinas. Né? A gente tem que entender, por exemplo, né, quem tem diabetes e aplica a insulina no subcutâneo, consequentemente, vai demorar um período para que essa insulina que foi aplicada no subcutâneo, ela seja absorvida pelo nosso sistema, caia no sangue, aí sim ela começa a sinalizar nos diferentes tecidos ali para fazer a função que a insulina faz. Então a gente tem que entender que se você vai se alimentar agora e a sua glicemia está um pouco alta, mesmo que você fizer uma correção e ainda incluir, né, uma quantidade de insulina adequada ao tipo de nutrientes que você está consumindo naquela refeição, a insulina não vai fazer efeito agora. Só que a partir do momento que a gente começa a mastigar, por exemplo, parte do carboidrato, ele já começa a ser digerido na nossa própria boca, durante a mastigação. Então, quando a gente compara o tempo que vai demorar para a insulina começar a fazer efeito e chegar no nosso sangue, vai ser diferente do tempo que você já está comendo ali o alimento e chegando glicose no sangue. Então, isso normalmente leva a pessoa a primeiro em um quadro de hiperglicemia para depois ser feita a correção. Então, isso é extremamente importante para a gente que tem diabetes. E você sabe que tipo de medicamento você usa? O nome, normalmente, a gente sabe, é o princípio ativo. Mas a minha pergunta é, você sabe como esse medicamento que você utiliza, ele está agindo no seu corpo? Que é isso que faz toda a diferença do nosso conhecimento do medicamento que está fazendo parte do tratamento, do nosso tratamento do diabetes. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu acho que antes da gente falar dos medicamentos, é bom a gente entender situações onde os medicamentos estão agindo para o tratamento do diabetes. Há muitos anos atrás, só tinha lá, quando se tinha somente um medicamento para tratar o diabetes, inclusive o nome dele era diabinese, então era um tipo de medicamento onde a pessoa consumia aquele medicamento, quem tinha diabetes tipo 2, e ele estimulava o pâncreas a produzir mais insulina. Era isso que o medicamento fazia, era só esse que tinha para tratar. Isso aí talvez um pouco mais de 40 anos, aí que foi quando eu fui diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, tratava diabetes mellitus tipo 2 com esse antidiabético oral, ou então quem tinha diabetes mellitus tipo 1 com insulina MPH ou insulina regular. Era o que tinha na época e era o que a gente usou. Eu usei até chegar aqui. Então, são situações que são os recursos que se tinham na época. Hoje, a evolução nos medicamentos, tanto nas insulinas, né? Nessa época que eu falei aí, a gente usava a gente usava a insulina feita com base, né, em pâncreas lá de animais, né? Geralmente dos bovinos, né? De vaca, ou então de suínos, né? De porcos. Então, era feito em laboratório, é um hormônio que ia funcionar, o corpo entendia como sendo parecido, né, com o nosso, do que o ser humano usa, mas com o tempo ele apresentava lá alguma resistência à ação da insulina e tinha que trocar uma época ou outra. Aí, os antidiabéticos orais e as insulinas, hoje as insulinas, eles são RNA recombinante, então quer dizer, é algo, o seu organismo, a partir do momento que você aplica a insulina, ele está entendendo que é a mesma insulina que seu corpo produziu.
Então isso é uma coisa que ajudou muito, né? Hoje no tratamento de quem tem diabetes e usa a insulina como parte do tratamento, essa identificação, né, do próprio organismo, ele entende que aquilo ali é uma insulina humana, é um análogo de insulina humana. Então isso ajuda muito. E dentro dos antidiabéticos orais, é importante a gente entender que tipo de medicamento que a gente está tomando. Só que antes de entender os medicamentos, vamos entender como é que é o processo, né, no nosso corpo, no corpo humano, de um indivíduo que não tem diabetes. Isso aí eu acredito que dessa maneira vai ficar mais claro você entender e procurar depois a informação do tipo de medicamento que você está usando, em que parte do processo aí ele está ajudando para controlar o seu diabetes. Isso faz toda a diferença para a gente, principalmente nas nossas escolhas na hora que a gente vai se alimentar. Porque uma coisa é muito clara, a alimentação ela vai normalmente aumentar a nossa glicemia. Porque a gente tem que lembrar que o carboidrato que a gente consome, 100% dele vai virar glicose, vai lá para o sangue e vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Da proteína que a gente comeu, de 30% a 60%, também vai ser convertida em glicose. E a gordura, em torno de 10%, também vai ser convertida em glicose. Então, dos macronutrientes, uns contribuindo aí muito mais, né, com o fornecimento de aumento na concentração de glicose no sangue, outros contribuindo menos, mas todos de alguma maneira vão contribuir. Então, isso é uma coisa importante para a gente saber. Agora, com relação ao processo, como é que funciona? Toda vez que a gente consome ali, né, alimentos, no mesmo alimento a gente sabe que tem lá carboidratos, proteínas, gorduras, tem vitaminas, tem minerais, dependendo aí do alimento que você tem. Então a gente tem lá que são chamados de macro e de micronutrientes. Esses nutrientes, quando a gente o primeiro processo, né, a gente vai consumir, vai mastigar esses nutrientes, é o nosso alimento ali, a comida. Depois a gente vai deglutir, vai engolir essa comida, e aí ela vai entrar no processo de digestão e de absorção. Então o processo de digestão, como eu falei, o carboidrato, ele começa a ser digerido na boca, já durante a mastigação, uma parte do carboidrato, alguns tipos de carboidrato já vão ser absorvidos, já vão para a nossa corrente sanguínea. Durante o processo, né, de digestão ali dentro do estômago, existem muitos elementos ácidos, então as enzimas que vão transformar, né, esse alimento, esse carboidrato em glicose, elas não trabalham, mas depois no intestino, aí existe, né, o suco pancreático, né, que é o próprio pâncreas que produz, junto, né, com outros substratos que vão fazer com que o suco gástrico, né, junto com o suco pancreático, que vão fazer com que aquele carboidrato, aquela glicose que está circulando pelo nosso intestino, ela seja absorvida. Então, nesse momento, a glicose ela vai ser absorvida pelo nosso sistema e ela vai passar pelo intestino, pela membrana do intestino. Quando a glicose passa pela membrana do intestino, o intestino já libera alguns componentes que vão estimular o pâncreas a produzir insulina. Por isso, quando a gente olha a quantidade de insulina que chega no sistema após uma alimentação ou durante a alimentação, o que a gente vê acontecer? Primeiro tem um pico grande de liberação de insulina. Depois esse pico ele vai diminuindo e ele vai se mantendo, subindo e abaixando para manter a glicemia de quem não tem diabetes dentro do normal, mesmo depois que a pessoa coma lá uma quantidade grande de alimentos ou pequena de alimentos. Então o sistema nervoso controla todas essas informações. E o que acontece? Quando a gente consome, então, algum alimento lá que contém carboidrato, que são os que mais, né, 100% do carboidrato vai chegar no nosso sistema na forma de glicose, primeiro o intestino recebe essa informação de, olha, está chegando um monte de glicose, está passando um monte de glicose por aqui. E aí ele libera alguns substratos que vão fazer com que o pâncreas produza uma quantidade aumentada de insulina. E hoje a gente tem já alguns medicamentos que agem nessa parte. Né? Porque essa ativação, ela acontece de que maneira? Existe um substrato, um mensageiro, que vai lá e avisa lá para o pâncreas, produz aí mais insulina. Só que se ninguém neutralizar esse mensageiro, o que vai acontecer? Naturalmente vai fazer com que, depois que você se alimente, você faça episódios de hipoglicemia. Porque a pessoa come o alimento, consome o carboidrato, chega essa informação que está chegando um monte de glicose lá
está passando pelo intestino, o intestino libera lá um mensageiro que vai lá no pâncreas e fala, olha, tá, produz uma insulina, e o pâncreas vai produzindo insulina. Então precisa de alguém que fala para esse mensageiro parar de fazer isso. Existe lá uma enzima no nosso corpo que ela vai lá e neutraliza a ação desse mensageiro que o nosso intestino libera lá para avisar o pâncreas para produzir mais insulina porque a pessoa está se alimentando. Então, já existem medicamentos que agem nessa situação. Quer dizer, existem antidiabéticos orais, que são chamados de glicose dependentes. Então, quando o indivíduo que tem diabetes, é bastante usado no diabetes tipo 2, a pessoa que tem diabetes tipo 2, quando ele se alimenta, ele tem poucos desses mensageiros que vão pedir para o pâncreas produzir mais insulina. E esse outro elemento que vai lá e diminui a ação do GLP-1, muitas vezes ele está no número normal. Então, o que acontece? A pessoa come, tem pouco mensageiro para pedir para aumentar a quantidade de produção de insulina, então ela aumenta pouco, por isso que a pessoa com diabetes tipo 2 come e depois fica lá hiperglicêmico. Então, tem dois medicamentos aí que vão agir. Um, que faz com que esse elemento que vai lá e elimina esse mensageiro, ele fique atenuado. Quer dizer, não deixa ele ir lá avisar que não é mais para ficar produzindo insulina, neutralizar a ação do mensageiro. Então, muitas vezes, ele vai fazer o quê? Falar, olha, dá um tempo aí, segura aí, não vai. A gente vai te segurar aqui, né? O remédio faz isso, segura ali o mensageiro para que ele não vá e destrua lá o mensageiro. Então, esses aí são chamados inibidores da DPP4, que é a enzima que vai lá e neutraliza o mensageiro, que é chamado de GLP-1. Existe também no mercado um outro medicamento que ele é aplicado como se fosse a insulina. Ele é aplicado também no subcutâneo, são análogos, né, de GLP-1, que é esse mensageiro que o intestino, quando chega a glicose, manda lá para o pâncreas para produzir, para pedir uma quantidade maior aí para produzir insulina, que é para a pessoa com diabetes tipo 2 não ficar hiperglicêmico lá depois do momento que ele se alimentou. Então, esse aí é um medicamento que é bastante usado no mercado, inclusive ele também tem sido bastante usado para tentar ajudar as pessoas que têm diabetes e precisam muitas vezes emagrecer. Porque esse mensageiro que o intestino libera quando a gente consome carboidrato, ele vai fazer com que o sistema de digestão e de absorção dos nutrientes ele fique mais devagar, ele aconteça mais vagarosamente. Então ele traz saciedade, ele deixa a pessoa satisfeita por um longo período, e isso faz com que a pessoa consuma menos alimento, consequentemente ele acaba também emagrecendo. Então nós temos aí eu falei já de dois medicamentos, que um são os que inibem a enzima que vai lá e neutraliza o mensageiro, e o outro que é o próprio mensageiro. Hoje a gente tem no mercado esse mensageiro, né, que é o análogo do GLP-1, que ele é aplicado também como insulina, ele é aplicado no subcutâneo, mas em breve a gente já vai ter no nosso mercado um que é um antidiabético oral também, ele vai ser um comprimido que vai fazer essa função. Depois que a glicose atravessa, então, a membrana do intestino e o intestino liberou todas essas informações, a glicose ela vai para onde? Ela vai cair na nossa circulação e vai para o nosso fígado. No fígado, o corpo armazena essa glicose, né, ele faz lá a reserva de glicose que precisa ter no fígado, e o que ficou em excesso, ele acaba liberando para a corrente sanguínea. E aí a gente tem outro medicamento, que é que tem um princípio ativo, que é chamado de metformina. Então, esse medicamento ele é bastante usado no tratamento, quem tem diabetes, principalmente diabetes mellitus tipo 2, porque ele faz duas ações que são bastante importantes para o tratamento do diabetes. A primeira delas é não deixar que o fígado armazene uma grande quantidade de glicose. E o nosso fígado ele tem uma função interessante em relação à glicose. A glicose que vem do alimento que a gente comeu, que tem lá carboidrato, proteína ou gordura, ela vai ficar armazenada no nosso fígado para servir como fonte de energia. O fígado ele tem uma quantidade máxima que dá para guardar ali, que no indivíduo adulto é em torno de 100 gramas, e para criança ou para outra pessoa, de 5 a 6% mais ou menos do tamanho ali do órgão. Então ele tem uma quantidade que dá para ele guardar. Até uma certa quantidade ele guarda, o que não dá para guardar mais ele joga no sangue. E o fígado ele tem ainda a capacidade
de refazer essa reserva de glicose que está ali armazenada, vinda da alimentação, transformando elementos que não são glicose em glicose. Então ele pega uma parte da molécula de gordura e, através de reações bioquímicas, converte essa molécula em glicose. Então, quer dizer, ele repõe a glicose no sistema. Além disso, ele pega também aminoácidos. Aminoácidos são estruturas que vão ajudar a formar estruturas proteicas no nosso corpo. Então, por exemplo, nossos músculos, e principalmente dos músculos, né? Quando o corpo precisa usar algo ali para converter em glicose através do fígado, ele usa bastante essa parte da proteína que vem dos nossos músculos. Então, por isso que muitas vezes a pessoa com diabetes, que não tem um bom controle, acaba muitas vezes perdendo peso, mas uma boa parte desse peso que está perdendo é de músculo. Isso não é importante, é muito importante para a nossa saúde, é importante que não aconteça. Então, existe um medicamento que ele trabalha nesse sentido. Então ele faz o quê? Ele evita, né, que eu falei aí que o princípio ativo dele é a metformina, ele evita que a glicose fique armazenada em grande quantidade no fígado, ele diminui a capacidade do fígado em pegar esses outros componentes que não são glicose e produzir glicose. Então, quer dizer, a reserva do fígado de glicose, ela fica diminuída. Isso, de certa maneira, ajuda, porque toda vez que a nossa glicemia ela tende a diminuir no nosso sangue, o fígado é que fica mandando glicose para o sistema. Se ele tem uma reserva menor, ele manda menos. Então, ele tende a não aumentar tanto a glicemia. Por isso que esse medicamento ele é chamado de anti-hiperglicemiante. Hiperglicemiante quer dizer, ele vai causar hiperglicemia, vai aumentar muito a concentração de glicose no sangue. Então, esse tipo de medicamento, ele diminui a quantidade que o fígado armazena de glicose, diminui a capacidade do fígado em transformar outros componentes em glicose. Então, com isso, o fígado com uma reserva menor, ele manda menos glicose para o sistema. Além disso, esse medicamento, ele também sensibiliza os receptores de insulina, principalmente na periferia, quer dizer, nos tecidos musculares. Tecido muscular, principalmente, ele precisa ter lá o receptor de insulina, para a insulina que está circulando no sangue se encaixar a ele. Aí uma série de reações químicas acontecem no nosso corpo para fazer a glicose que está no sangue sair do sangue e entrar no músculo. Então, esse medicamento, além dele diminuir essa capacidade do fígado em armazenar, produzir, liberar glicose para o sistema, ele também ajuda a melhorar a ação da insulina. Então, é um medicamento que ele tem aí duas funções no mesmo medicamento que ajudam a evitar que a pessoa com diabetes fique lá hiperglicêmica. Só que ele evita que a pessoa fique hiperglicêmica quando ele não se alimenta. Mas muitas vezes, na hora de se alimentar, se o corpo dele não conseguir produzir uma quantidade aumentada de insulina, que foi o que eu falei do primeiro processo ali, de passar pela membrana intestinal e produzir uma grande quantidade de insulina, consequentemente, essa pessoa vai ficar hiperglicêmica depois de se alimentar. Por isso que tem que tomar cuidado aí com a quantidade de alimentos que vai consumir, a quantidade e o tipo de alimento que vai consumir também, para evitar ofertar uma grande quantidade de glicose para o sistema. Existem também ainda, né, que eu falei daquele primeiro medicamento que fica pedindo para o pâncreas lá produzir insulina, existem ainda esses medicamentos que eles normalmente vão fazer com que, quando a gente sem se alimentar, o pâncreas ele produz pequenas quantidades de insulina. E esses medicamentos, muitas vezes, ele tem uma terminologia, tem lá o nome do medicamento, a ação que ele faz, e no final tem lá um XR. Esse XR quer dizer que é um efeito prolongado. Então ele vai sinalizar lá para o pâncreas para produzir insulina, mas não de uma maneira muito rápida, para ele ir aumentando a quantidade de insulina que ele produz, mas de uma maneira constante e que vai durar por até 24 horas. Então existe também esse outro tipo de medicamento. E a gente tem também no mercado, né, como eu falei, da situação, eu falei desse medicamento que é glicose dependente, mas existem outros medicamentos também que são glicose dependentes. Então, o que eles fazem, esses medicamentos? Quando você consome o medicamento e se alimenta, para controlar o diabetes, lembra que eu falei que a glicose ela vai passar pelo sistema lá digestório e ela vai ser absorvida, né, depois pelo intestino. Então, existem medicamentos que eles brigam com esse espaço aonde a glicose vai passar pela membrana intestinal,
Então, esse medicamento ele evita que a glicose passe. Se a glicose não consegue passar pelo intestino, ela vai passar por todo o trato intestinal e vai ser eliminada lá nas fezes. Então, é um tipo de medicamento também que não deixa a glicose aumentar depois que a pessoa se alimenta. Então, inclusive, há um tempo atrás, né, foi falado muito da casca do maracujá, que pegando essa casca do maracujá e deixando ela no forno, deixando ela seca, fazendo uma farinha, que falava que diminuía a ação da insulina, que um dos princípios dela era esse, ele ficava brigando ali com as moléculas de glicose, ele envolvia a molécula de glicose e não deixava, dificultava a passagem dela pelo intestino. Então foi isso que esse medicamentos, né, depois se transformou num medicamento, e foi vendida lá a patente e foi feito um medicamento para ajudar no controle do diabetes, mas ele também agia nessa situação. Então a gente tem aí medicamentos que vão agir, né, para ajudar no controle do diabetes, não só pedindo lá para o pâncreas produzir mais insulina, mas normalmente evitando que os nutrientes que estão vindo nos alimentos, eles consigam ultrapassar lá a membrana intestinal, eles consigam chegar em grande quantidade no sistema. Então isso aí é uma outra classe de medicamentos que a gente tem e que também vão ser glicose dependentes. Quer dizer, a partir do momento que chega uma quantidade um pouco maior de glicose, ele vai evitar que essa glicose atravesse a membrana intestinal. Isso aí é um outro tipo de medicamento. E existe também um medicamento que hoje o nosso sistema, como é que ele funciona, né? Vamos entender como é que funciona aí o nosso corpo, o corpo sem diabetes e o corpo lá com diabetes. O corpo sem diabetes, mesmo com o corpo, né, de uma maneira geral, por que a gente fala da glicemia? Fala assim, a glicemia de quem tem diabetes tem que ficar no alvo, em torno de 180 mg por decilitro, dali para baixo, e acima de 70. Sendo que o normal é em torno de 100, e depois que você se alimenta, valores menores do que 140. Por que existe essa diferença? Porque fisiologicamente, o nosso sistema, nos nossos rins, existem lá os receptores que identificam quando a concentração de glicose no sangue ela ultrapassa 180 mg por decilitro, que é o ponto de corte para a hiperglicemia. Por que surgiu esse número? Porque ele é bonito, 180? Não, é porque ele tem realmente uma informação importante para o nosso sistema. Toda vez que a glicemia bate 180, os rins mandam a informação para o sistema nervoso e eles avisando que a glicemia está muito alta e eles começam a trabalhar mais rapidamente para transformar o nosso sangue em urina. Essa é a função normal dos rins. Só que eles vão trabalhar de que maneira? Eles trabalham normalmente, tem lá uma cadência de trabalho, né, um ritmo de trabalho, e nesse momento de filtragem do sangue, são reabsorvidos alguns nutrientes. Então, durante a filtragem do sangue, o que acontece? Tem uma estrutura lá nos nossos rins, que ela faz o quê? Ela reabsorve no momento de filtragem do sangue, ela não deixa sair pela urina glicose e não deixa sair pela urina também sódio. Então ele reabsorve esses nutrientes e volta de novo para o sistema durante o processo de filtragem. Então os rins fazem isso. Só que quando nós temos glicemias acima de 180, como é que os rins vão trabalhar? Eles aumentam a velocidade de filtragem do sangue para transformar o sangue em urina, e nesse processo, essa estrutura que reabsorve glicose e reabsorve sódio, ela acaba liberando a glicose e o sódio, que é um mecanismo que o organismo utiliza para tentar eliminar aquela grande quantidade de glicose que tem no sangue. Porque o nosso corpo ele busca sempre situações de equilíbrio, ele busca o que a gente chama de homeostasia. Então, toda vez que esse equilíbrio ele é quebrado, o corpo ele busca mecanismos para tentar se reajustar. Nessa situação, o que a gente tem? Por que normalmente fala assim, a pessoa que tem diabetes, aonde ele faz xixi fica um monte de formiga, né? Se tiver descompensado, porque se ele não tiver descompensado, não vai ficar urinando glicose. Mas hoje existe um medicamento no mercado que, independente da pessoa estar com a glicemia super alta, está acima de 180 mg por decilitro, ele faz com que essa estrutura que naturalmente reabsorve sódio e reabsorve glicose, ela fique inibida de fazer essa função. Então o que acontece, pessoal? Utilize esse medicamento e toda vez que ele for urinar, ele acaba liberando glicose pela urina.
Não em grande quantidade, como acontece quando você está com glicemia acima de 180 miligramas por decilitro. Mas essa capacidade que o sistema tem de ficar reabsorvendo sódio e glicose, ela acaba ficando inibida. Então ele reabsorve, mas reabsorve uma quantidade muito pequena e libera o resto. Então, independente dessa pessoa ter hiperglicemia ou não, ele vai ficar urinando lá glicose. Isso é uma coisa, assim, a médio e longo prazo é boa, porque não deixa a concentração de glicose ficar alta no sangue. Porque toda vez que a pessoa fizer xixi, vai lá sair glicose. Isso é uma coisa interessante. Só que a gente tem que lembrar, para quem usa esse medicamento, por isso que eu falei da importância de a gente entender o medicamento, qual medicamento eu estou usando e como ele está agindo no meu corpo. Se eu fico fazendo mais xixi, eu perco água. E se eu perco água, eu preciso repor essa água no sistema, porque o nosso corpo precisa de uma quantidade de água adequada para que todas as funções do nosso sistema funcionem direitinho. Então, por exemplo, se você tem diabetes tipo 2, usa esse tipo de medicamento, que deixa ficar fazendo xixi toda hora e perdendo lá glicose. Você vai fazer mais xixi, vai perder glicose na urina. Com isso, diminui a quantidade de água. E se você já tem hipertensão, isso pode fazer com que a sua pressão aumente. E por que ele vai aumentar a pressão? Porque se você não tomar água, você perdeu água, diminui a concentração de água no sistema, o sangue começa a ficar mais grosso. Sangue mais grosso, atrito nos vasos maior. E isso vai fazer com que o nosso coração tenha que fazer mais força para bombear esse sangue. Então, ajuda a controlar o diabetes, mas outras vezes pode ajudar a acabar impactando no controle da pressão arterial. Então, por isso é importante a gente entender qual é o medicamento. Esse medicamento, estou fazendo mais xixi lá, estou perdendo mais água, então eu preciso repor mais água. Então isso é importante que você identifique esse tipo de medicamento, converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para acertar direitinho a quantidade de água que você precisa tomar de acordo com a sua saúde. Por que eu falo de acordo com a sua saúde? Porque muitas vezes quando se tem já alguma alteração renal, tem que tomar cuidado, porque existem momentos que não é adequado ficar tomando uma grande quantidade de líquido, por exemplo, uma grande quantidade de água. Isso aí pode até atrapalhar a função renal, se já tiver algum comprometimento. Mas por isso é importante perguntar com o profissional da saúde aí que te acompanha. Então, nessa situação que a gente tem, você vai usar, está usando esse medicamento, entenda que sim, ele pode fazer você perder mais água. Então ele vai trabalhar de uma maneira que não vai deixar ficar lá uma grande concentração de glicose no sangue. Então isso aí, né, a parte que eu falei dos antidiabéticos orais. E hoje o que a gente tem, que é uma coisa talvez importante, que de repente você vai se deparar com essa situação. Você vai ver o nome do medicamento que você tem, e na hora que você buscar lá, né, a informação, você vai perceber que o medicamento, ele está lá escrito que ele tem mais do que um princípio ativo. Então, de repente, ele pode ter um componente que não deixa a glicose ficar armazenada lá no fígado em grande quantidade, ele sensibiliza o receptor de insulina no tecido muscular e, ao mesmo tempo, ele iniba também aquela enzima que vai lá e destrói o mensageiro. Então a gente hoje tem no mercado vários medicamentos que ele tem 2 princípios ativos. Por isso a importância de você entender o medicamento que você está usando. E entender que, poxa, eu tomei o medicamento agora, eu posso já comer? Né? Talvez esse medicamento ele vai demorar um tempo para fazer efeito. Ou mesmo, muitas vezes são medicamentos, existem alguns medicamentos que eles causam um desconforto, né? Gástrico. Então a orientação normalmente que o médico passa é que você consuma a alimentação e depois que você se alimentou, aí você toma um medicamento. Isso é para diminuir o desconforto que traz no sistema. Mas não quer dizer que você consumiu aquele medicamento e ele já imediatamente está fazendo efeito. Ele vai demorar um tempo para começar a fazer efeito. Então, por isso é importante você conhecer o tipo de medicamento que você vem usando. Com relação às insulinas, a gente tem uma situação também importante em relação a isso. Porque lembra que eu falei que como é que funciona quando a gente come? Essas estruturas que no intestino, né, recebem a membrana, começa a passar ali a glicose, elas vão lá e avisam o pâncreas para produzir mais insulina. Mas normalmente quem tem diabetes tipo 1, ele não consegue produzir insulina em grande quantidade.
E aí qual o grande problema a gente tem? Apesar de sinalizar, ir lá a outra estrutura distribuir o mensageiro, o pâncreas em si ele recebe a informação, mas ele não consegue produzir insulina. E aí o que a gente faz? A gente usa uma insulina de ação de curta duração. Ela pode ser uma insulina regular, uma insulina rápida, né? E consequentemente o que a gente tem? Um tempo de atraso. Então por isso que é tão recomendado, que às vezes as pessoas não sabem muito isso, eu vejo muito pessoal comentar, fala assim, o médico falou para eu aplicar a insulina lá 15 minutos antes de eu comer. Por que 15 minutos antes? Porque a maior parte das insulinas de ação rápida, elas vão começar a fazer efeito mais ou menos depois de 15 minutos que você aplicou. E elas vão ter um pico de ação entre 1 e 2 horas depois que foi aplicado. Então o importante é você já saber mais ou menos o que você vai comer, quanta quantidade de insulina você vai precisar, aplicar já essa insulina uns 15 minutos pelo menos antes de começar a se alimentar, para na hora que você começar a alimentar, já a insulina ela já está começando a fazer efeito, para diminuir o risco de ficar hiperglicêmico depois da alimentação. A mesma situação acontece com relação à insulina basal. A gente tem que lembrar que no nosso sistema, o que a gente tem? Quando a gente come, a velocidade com que passa a glicose pelo intestino vai fazer com que haja um aumento rápido na produção de insulina, coisa que a gente tem diabetes tipo 1 não vai conseguir. A gente tenta minimizar isso com a insulina de ação mais rápida, aplicando a insulina pelo menos uns 15 minutos antes ali de se alimentar, para que já tenha um pouco de efeito. Mas dependendo do tipo de alimento que você comeu, o que vai acontecer? Você vai ficar hiperglicêmico até que essa insulina faça um pico de ação lá depois de 1 hora. Então tem um desincronismo, né? Apesar de conseguir baixar, e a gente sabe que a médio e longo prazo, essa situação de glicemia muito alta, glicemia muito baixa, quer dizer, a velocidade rapidamente ela aumenta, rapidamente ela baixa, isso é ruim porque aumenta o risco de principalmente retinopatia diabética em quem tem diabetes mellitus tipo 1. Então é importante que a gente entenda isso. Como é que a gente minimiza essa? Isso é uma situação assim que não adianta, a gente não tem como deixar o sistema igual. Então, o que é importante para a gente? Medir a glicemia mais vezes, principalmente antes de você se alimentar. Eu meço a glicemia antes de eu me alimentar. Quanto está a minha glicemia? Poxa, está 100, está 110. Tá bom, você sabe que você vai poder comer uma quantidade de carboidrato ali para chegar até 170, 180 no máximo. Se a sua glicemia tiver 150, certamente essa quantidade de carboidrato vai ter que ser menor ainda. Então isso é importante. A gente evitar ficar fazendo com que a glicemia aumente ou abaixe muito rápido. Então, com relação às insulinas, é isso que a gente tem. Né? A gente tem ação rápida aí das insulinas, mas que de acordo com o nosso sistema, o jeito que o carboidrato ele é absorvido no nosso sistema, ele é diferente da velocidade da insulina. Então, há uma maneira de evitar que você fique hiperglicêmico antes de ter o efeito da ação da insulina é você consumir uma quantidade menor de carboidrato, pelo menos naquela refeição, onde você sabe que a sua glicemia já está um pouco mais alta. Se a hora que você for comer, a glicemia está lá 80, está 70 alguma coisa, tudo bem, vai aumentar a glicemia, ao mesmo tempo aumenta a quantidade de insulina e a probabilidade de você ficar hiperglicêmico depois de se alimentar ela diminui mais. Mas se quando você vai se alimentar, já está com 150, 160, que era o que deveria estar 2 horas depois que você se alimentou, certamente você tem que dar uma segurada na quantidade de carboidrato que você vai consumir naquela refeição. Pois em outras, aí você acaba aí, de certa maneira, compensando. Então, por isso a importância da gente medir a glicemia aí mais vezes. E, como eu falei, né, eu acredito que o conhecimento ele salva, ele ajuda a gente a ter um controle muito melhor do diabetes. E você pode também ler, né, na bula do seu medicamento, o seu antidiabético oral, e você vai ver que está escrito lá que tal medicamento ele age assim, 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 em pessoas com diabetes tipo 2, ele é recomendado junto com o controle alimentar e o exercício físico. Então, os próprios laboratórios, os profissionais que trabalham com diabetes, os profissionais médicos, os profissionais da saúde de uma maneira geral, enfermeiros,
profissionais de educação física, nutricionistas, todos esses sabem que o controle do diabetes a gente consegue ter um bom controle a partir do momento que você se apoia nos 3 pilares do tratamento. No tratamento medicamentoso, na alimentação e no exercício físico. Quer dizer, não existe milagre, o que existe é a necessidade de nós que temos diabetes, que convivemos com diabetes, entender como cada um desses pilares ele vai nos ajudar. Que tipo de alimento que eu como que vai aumentar mais rápido minha glicemia? Que tipo de alimento que eu como que vai aumentar mais vagarosamente minha glicemia? O medicamento que eu estou usando, a insulina ou o antidiabético oral, de que maneira que ele está agindo? Quanto tempo ele demora para começar a agir? Então, tudo isso é importante para a gente poder, sim, ter um bom tratamento do diabetes. E o exercício físico. O exercício físico, sempre que você fizer exercício, sempre que você se movimentar, vai diminuir a concentração de glicose no sangue. O que precisa fazer é não comer demais, porque senão eu vou fazer exercício e o exercício não vai conseguir remover rapidamente toda aquela glicose que chegou da alimentação. Então, consequentemente, vai muitas vezes ficar com a glicemia num valor mais alto do que estava lá no início do exercício. Então, não pode fazer isso, né? Evitar que isso aconteça. A mesma situação inversa, eu vou fazer exercício por 2 horas, eu vou pedalar durante um longo período. Não adianta você não controlar sua glicemia durante o exercício físico, porque certamente vai precisar consumir aí algum alimento que contenha carboidrato, para poder te ajudar a manter a glicemia mais ou menos dentro de um padrão. Existem outros recursos dentro do exercício, que aí, claro, vai depender do tipo de tratamento que você faz e o quanto você conhece do tratamento do diabetes, mas existe a possibilidade de diminuir as dosagens da insulina, principalmente a insulina basal. Então você pode diminuir a quantidade de insulina naquele dia que você vai fazer o exercício. Mas isso é importante que se tenha aí um profissional de educação física que conheça dos efeitos do exercício no diabetes e que junto com seu médico conversem e determinem qual é o percentual de diminuição dessa dosagem da insulina, porque a gente pode diminuir a insulina e se errar nisso, vai fazer exercício, vai ficar com a glicemia super alta, não só depois do exercício, mas também horas depois que fez o exercício, porque não vai ter insulina suficiente para poder compensar aí a glicemia. Então, o que eu tinha para trazer de informação para você hoje era essa, né? Então, assim, a importância de você com diabetes entender que tipo de medicamento você usa, ou se você usa mais do que um, aonde eles estão agindo, quanto tempo ele demora para começar a agir, quanto tempo ele vai ficar agindo no seu corpo, que isso acaba fazendo aí toda a diferença no tratamento de quem tem diabetes. Então, se você gostou desse conteúdo, né, curta aqui a live, compartilhe com outras pessoas que têm diabetes, que você acredite que essa informação acabe aí ajudando no tratamento, né? Quanto mais pessoas tomarem conhecimento, melhor é dessas informações, tá bom? Então, muito obrigado, né, a você que acompanhou aqui mais uma live D20 e lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes e que o conhecimento salva. Um abraço, tenha uma ótima semana e a gente se vê na próxima live D20 no próximo domingo às 20 horas. Até mais!